Estou muito feliz de estar aqui hoje, porque eu estou aqui do lado de duas mulheres que eu admiro muito. Uma está aqui do meu lado, a Estê, que é uma companheira do dia a dia, de desafios na indústria do seguro. A outra, Sandra Comodara, essa fera que inventou, tirou da cartola um movimento de inclusão que tem crescido muito nos últimos anos, que é a questão do Grupo Conselheiras. Isso me dá muita alegria, porque já estamos indo para o segundo ano que a Sandra me convidou para fazer parte desse conselho, que sabiamente o conselho tem 2 homens, eu e o João Cox, e outras 3 mulheres fantásticas também. Por quê? Porque elas querem entender também como a gente pensa, porque juntos somos melhores. Então, a minha alegria hoje aqui é comunicar que a WIS Corporate, que é a nossa companhia, que é a nossa corretora, que está nesse mercado, crescendo a cada ano, uma velocidade assustadora, graças a Deus, acabou assinando com as conselheiras um contrato onde a gente vai apoiar esse movimento inclusivo, que é uma demanda natural da nossa companhia, que sempre está de olho na diversidade. Então, eu estou muito feliz, eu quero dizer para vocês duas, de unir essas duas mulheres tão competentes. A Estê, ela foi eleita, inclusive, pela revista Cobertura, que faz aí uma enquete, como uma das mulheres mais influentes na indústria do seguro. E tem experiência também em conselho. A Sandra participa de 2 conselhos, mas é a founder desse movimento que, para nós, é um movimento de grande sucesso hoje. Eu participo, os fóruns são extremamente didáticos, extremamente abrangentes nos temas cotidianos, nas decisões corporativas, e da inclusão da mulher, que ainda não tem a participação que nós gostaríamos que tivesse, mas que terá, com certeza, porque isso é regido por competência. Então, basicamente, eu queria falar isso e abrir aqui para elas falarem um pouco, porque eu tenho o hábito de falar demais, e ouvir um pouco da Estê, a experiência dela na indústria do seguro e nos conselhos que ela participa, e como é que ela está vendo a nossa chegada apoiando esse movimento de inclusão tão importante. Bom, primeiro, obrigada, Sandra, pela oportunidade. Eu acho que eu fui uma das grandes, foi uma das pessoas que mais levantou a bandeira também aqui para que a gente pudesse se unir ao Grupo Conselheiras, mas não somente por acesso à questão da diversidade, mas eu acho que por acesso a conhecimento. O Grupo Conselheiras, ele traz muito conhecimento. Então, entre eles, palestras, movimentos, momentos de troca de muito conhecimento em relação a quem participa do grupo. A gente está falando de quantas pessoas hoje no grupo? 2.519 membros. Ou seja, são 2.519 membros, não somente mulheres, mas eu acho que pessoas influentes de todos os setores da indústria, todos os setores do Brasil. E eu acho que a WIS Corporate hoje quis participar, quis estar ao lado de vocês no Conselheiras, justamente para que a gente pudesse mostrar um pouquinho da WIS Corp, do que a gente agrega, do quanto a gente agrega, do nosso movimento como um todo, querendo também incentivar mais mulheres do mercado de seguros a estar próximas em comitês, em conselhos, em eventos como um todo, de um grupo que é tão influente e que tem tanto poder ali de conhecimento no nosso mercado. Então, falando um pouquinho, obviamente, também do mercado de seguros, eu sou muito feliz em ter sido aí reconhecida 2 anos seguintes como uma das mulheres mais influentes no mercado de seguros na área de corretagem. Eu acho que meu papel aqui dentro da WIS, que é uma corretora de seguros B2B, riscos corporativos, que hoje tem 60% praticamente de mulheres dentro da companhia como um todo, inclusive mais mulheres na liderança. Eu incentivo muito isso, mas não somente por serem mulheres ou por diversidade no geral. Aqui eu acho que a gente olha muito competência. E eu vejo que o Grupo Conselheiras, no geral, tem muito de competência, né? O quanto a quem está dentro do grupo entrega, o quanto esse grupo influencia e traz ali para o Brasil como um todo tantas empresas e que são importantes para o nosso setor, para a economia como um todo. Então, obrigada por estar aqui com você, que a gente queria ouvir um pouquinho também Estê, do seu lado. só fazer um parênteses, né? Eu acho muito bacana quando a gente tem a oportunidade de falar
para agentes decisores, como é o caso das conselheiras, que são mulheres no C-level, já almejando conselho, da importância da indústria do seguro, porque, por incrível que pareça, a nossa indústria não é conhecida. E, esse público que está hoje no controle, na gestão do mundo corporativo, não tem ainda a verdadeira abrangência da nossa indústria, como ela permeia toda a atividade econômica e como nós podemos apoiar essas companhias e esses agentes decisores no dia a dia, né, da execução dos trabalhos. Então é muito legal, viu, Sandra, a gente poder falar da indústria, quando você abre espaço ali para a gente falar, a gente não vai falar da Oi, a gente fala da indústria de seguro, da importância que ela tem. Infelizmente, o mundo corporativo vê seguro como custo, quando na verdade ele é proteção. Eu falei isso no nosso encontro lá em Campinas, na Gran Thornton. Então, eu acho só fazer esses parênteses e vamos ouvir agora a Sandra. É um prazer enorme ter a WIS como nosso apoiador, uma empresa que a gente está atenta, muito atenta à questão da diversidade, e ter a WIS conosco nos honra muito. O Grupo Conselheiras hoje reúne 2.519 membros, homens e mulheres. A questão da diversidade ali está muito latente, porque quando a gente fala de diversidade, a diversidade no sentido 360, a gente não deixa nenhum tipo de diversidade ali sem ter esse olhar. Então, a gente, embora o Conselheira seja uma marca registrada, um nome feminino, nós temos homens também. Então, quando a gente fala de diversidade, nós temos que trazer os homens também, né? Homens e mulheres, as que são mais experientes, menos experientes, C-level ou quem está começando. Então, essa diversidade no sentido mais estrito possível. É extremamente importante para as pessoas que acompanham o Orser. Conselheiras tem uma mídia bacana, importante já, a WIS também tem, mas entender quando que essa dor surgiu, quando você detectou a necessidade desse aumento de mulheres, era uma demanda das pessoas que te cercavam, quando que foi esse clique que você falou, pô, vou montar esse movimento que hoje tem 2.500 mulheres aproximadamente? Sim, a minha primeira profissão é advogada. Eu, quando fui convidada em 2021 para assumir a cadeira de um conselho, nós tínhamos só 6% de mulheres em conselho. Isso me chamou a atenção. Eu sempre fui uma defensora da mulher, seja em qualquer situação, pessoa física, jurídica, qualquer situação que seja da mulher, e me chamou muita atenção esse número muito baixo. Então, eu criei esse grupo para tratar e para que as empresas também olhassem esse gap que tinha no mercado, que tinha mulheres muito bem preparadas no mercado, e que o mercado não estava enxergando por algum motivo. Então, esse grupo foi criado por mim em outubro de 2021, justamente para dar visibilidade para elas, para dar voz para elas, e que as empresas olhassem ela com outro olhar. Hoje, por diversas razões, nós temos muito mais mulheres em conselhos. A gente tem uma regra da B3 que explica o pratique, nós temos 30% de mulheres em conselhos de empresa listada. Isso também, todos esses movimentos, Câmara, Senado, as próprias empresas, elas começaram a olhar com outro critério as mulheres. Hoje nós temos cerca de 12, 15% de mulheres em conselhos, aumentou. Está longe do ideal, mas já tivemos esse aumento de mulheres. Então, hoje, quando eu falo com uma grande empresa que não tem mulheres em conselho, e eu falo assim, nós temos um universo de mulheres muito bem preparadas para a sua companhia. Então, tem uma frase da Zilda Arnes, que ela fala assim, um pinguinho no oceano faz toda a diferença, sim. E é esse pinguinho no oceano que a gente está fazendo. Nós já entregamos 25 bolsas de estudos, já certificamos 25 conselheiras e já colocamos 7 em conselhos. Então, existe esse movimento. A gente sabe que carreira de conselho não é fácil, né? Além do preparo, você tem que ter um networking bem qualificado, você tem que ter headhunters, uma série de questões, mas o networking, porque é uma relação de confiança, né? Ninguém coloca uma pessoa no conselho, nenhuma empresa, se não tiver confiança. Então, esse trabalho de
Dá oportunidade para elas ter um networking bem qualificado, dá oportunidade delas estão circulando com os headhunters, com as grandes companhias, é isso que o Conselheiras hoje proporciona. Então, estou muito feliz por a UIS ter esse olhar atento a essa questão de diversidade, principalmente e em especial com relação a conselhos e comissões. Bacana esse ponto de vista. Eu não tinha parado para pensar como os eventos é importante para o network. E a gente sempre ouve que o network nisso é mais importante que headhunter, porque essa relação de trust, de confiança, ela está implícita nos movimentos que as conselheiras fazem. Os eventos, eles são participativos, eles são inclusivos, todo mundo pode falar, todo mundo pode perguntar. E isso eu não tinha observado desse ponto de vista, e realmente você tem toda a razão. O network é mais importante para as mulheres crescerem nos conselhos, e esse fórum que os conselheiros representam é muito importante. Eu queria ouvir de você, com a tua visão. Eu fiquei muito feliz, porque eu realmente foquei em você. Quando eu falei, puta, o IS tem que estar incluída nesse rol, né? Porque eu vejo a Esther participando dessa questão na nossa indústria, especificamente na nossa indústria. Ela foca muito no objeto, né, que é nosso negócio. Isso é importante para nós, né? Por isso que talvez a gente esteja crescendo tanto, né? Nós temos rumo. Esse barco tem nau. A gente sabe de onde a gente saiu, onde a gente quer chegar, graças à liderança dela e do Romani. Então eu queria ouvir um pouco a tua opinião. Como é que a gente pode construir esse ecossistema junto com os conselheiros? Sandra, até engraçado, porque eu fui convidada para participar de um conselho de uma empresa de tecnologia formada somente por homens, justamente em razão do networking e do conhecimento do mercado de seguros, porque era uma empresa que estava começando dentro do mercado de seguros e queria entender sob a ótica feminina, de um olhar mais detalhista, inclusive, de uma pessoa que há 20 anos no mercado, que sou eu, em relação ao que eles poderiam fazer de diferente e aonde e para quem eles poderiam ir com tudo que eles estavam trazendo para o Brasil. Eu participei desse conselho por 1 ano, foi realmente um prazo determinado que nós fizemos o projeto em conjunto, e eu, junto, a partir do meu networking e conhecimento do mercado, coloquei eles, inclusive, ali dentro dessa ótica de seguradoras e de mercado securitário como um todo, para que eles entendessem o nosso modelo e eles focassem, de fato, aonde eles queriam investir. E eu acho que a participação, no final, a minha participação, e aí eu digo, como mulher, conhecendo um outro lado, já tendo sido também conselheira da Sou Segura, que é a Associação das Mulheres do Mercado de Seguros. Eu fui conselheira, fui diretora e conselheira da nossa associação também por um período. Então, eu levei um pouco desse conhecimento. E aí, como Tuma falou, trazendo esse meu conhecimento em relação ao mercado de seguros, e aí, né, obviamente, é onde eu invisto o meu tempo, onde eu invisto o meu conhecimento, onde eu invisto a minha vida. Porque, no final das contas, eu não tenho plano B. O meu plano A, B, C, D é o Scorp, né? Então, o plano da minha vida é o mercado de seguros. Então, eu investi muito tempo, conhecimento, estratégia, para que eu pudesse, junto, obviamente, com todo esse time que nós temos aqui de mais de 200 pessoas, trazer para a companhia mais representatividade, mais... me deu a palavra. Mais participação. Mais participação. Então, mais representatividade e participação da companhia. E eu acho que realmente faltam ainda mulheres em conselhos. Eu acho que falta esse olhar. E aí eu não posso falar delicada, porque de delicada eu não tenho nada. Quem me conhece sabe disso. Mas eu acho que é um olhar detalhista. E eu acho que a gente utiliza muito, e aí isso é para homens, mulheres, independente do que for, o conhecimento relativo a produtos, relativo a negócios. Então, dentro da nossa companhia, no nosso time técnico, a gente tem uma divisão de produtos de acordo com a sua formação. Então, eu também sou advogada, né? Eu vim desse mercado, mas eu estudei economia pensando que dentro da nossa indústria, esse conhecimento ele é mais do que necessário. Dominou garantia por muitos anos. Comecei dentro do seguro garantia, que era um produto que ainda não tinha especificidade quando eu iniciei lá em 2006, esse ano eu faço 20 anos de mercado, e
de fato, a gente faz essa divisão a partir de conhecimento. Então, temos engenheiros e engenheiras dentro da área que foca em infraestrutura da companhia, temos advogados, economistas dentro da área de seguro-garantia, dentro da área de financial lines, né, que é D&O e E&O, a partir do seu conhecimento. E eu acho que falta bastante essa visão da mulher como um todo, porque a mulher, ela é mãe, ela é esposa, ela é multifunções, né? Eu acho que a gente hoje consegue ser muitas coisas. E eu acho que esse nosso olhar para o mercado, para o setor que a gente atua, eu acho que dentro dos conselhos, e aí é algo que eu quero para minha vida. Então, assim, eu acho que apoiar o Conselheiras é algo que eu penso, inclusive, no meu futuro. Assim, daqui pouco tempo, né? Eu não posso falar que eu sou bastante jovem, porque eu já não sou mais, mas eu penso muito do quê? Levar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência para conselhos dentro do meu mercado de seguros como um todo, que eu acho que isso é super importante. Tive uma ideia, um desafio para ela. Ela é nosso porta-voz junto ao mercado. Ela, como diretora técnica estatutária, fala com as seguradoras. Olha o desafio: aumentar o número de mulheres no conselho das grandes companhias seguradoras nacionais. Excelente. Isso é excelente. Eu acho que a Sandra pode me ajudar muito com isso. A gente tem notícias de que algumas seguradoras já têm 50% de mulheres nos boards, né? Sim. Então, esse movimento ele já está acontecendo. O mercado já está acenando muito forte que a questão da diversidade ela tem que estar lá implícita na empresa ou explícita na empresa. E esse movimento, dizem que você não basta fazer, né? Você tem que cacarejar. Esse movimento a gente faz, a gente acolhe todas as executivas e sucessoras de empresas e a gente dá o destaque para ela, dá a visibilidade para ela, né? Porque a gente tem vários exemplos no grupo de mulheres extremamente capacitadas, mas que ou nunca pensou em ser conselheira porque acha que o mercado não vai olhar ela, ou que não foi por alguma outra razão. E quando a gente chama a atenção delas para esse tema e traz ela para um debate, traz ela para o palco, traz ela para escrever um artigo, a gente ajuda essa mulher a ter visibilidade, a ser reconhecida também como conselheira. A gente fala conselheira, mas às vezes pode ser tá num comitê, tá numa comissão. A gente também tem dados de empresas de familiares que tem poucas conselheiras independentes, né? Então, esse trabalho também de ter essa janela para que essas conselheiras sejam conselheiras independentes de grupos familiares também. Então, quando a gente fala que o conselheiro tem uma visão 360, é em todos os aspectos. É de temas, que a gente traz todo tipo de tema. Às vezes você é do agro, daqui a pouco você está falando sobre políticas públicas, que é o papel do conselheiro. Você tem que entender um pouco de tudo. Não é porque você está numa empresa de varejo que você não vai saber o que está acontecendo na indústria. Aqui no Conselheiras você consegue ter essa leitura multidisciplinar de diversos assuntos. E ter a Luiz com a gente é muito importante, porque nós conseguimos trazer o apoio em benefício delas. Então a gente recebe o apoio e traz eventos, debates e fortalece essa bandeira nossa, que é aumentar o número de mulheres em conselhos, comitês e comissões. Olha, eu finalizaria esse papo tão gostoso aqui com uma frase que eu tenho usado lá no conselho. Nós somos uma companhia muito atenta à questão da diversidade, da inclusão. Tanto que aqui, se não me engano, a maioria são mulheres. A indústria de seguro tem um peso relevante. Ainda não há cargos de liderança ainda, mas a gente vê que, de fato, esse movimento está crescendo. Mas o mercado de seguros como um todo, ele é maioria feminina. Mas eu finalizaria isso dizendo o seguinte: juntos somos melhores. É essa a nossa mensagem. Obrigada. Obrigada.